Hello guys, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Jonathan Bata, sou seu professor de Física e hoje a gente vai dando continuidade ao nosso estudo sobre termologia. Especificamente, um dos efeitos do aumento da temperatura, que é aquilo que a gente chama de dilatação térmica. Beleza? Então, se a gente fosse inicialmente, como a gente faz, definir dilatação térmica, a gente definiria como sendo um efeito do aumento da temperatura, ocasionando a expansão ou a contração das dimensões de um determinado corpo. Então, seria mais ou menos isso, né? Seria a contração ou expansão, que aí vem o nome de dilatação, a expansão das dimensões de um corpo, das dimensões de um corpo, devido ao aumento de temperatura. E aí o que a gente viu? Pessoal, nas aulas passadas a gente trabalhou com o conceito de temperatura. E se eu perguntasse para você o que é temperatura, eu sempre falei para você que você deve lembrar de uma só palavra, que significa agitação. A temperatura ela é uma medida macroscópica, ou seja, em grande escala, que a gente utiliza para determinar que ela está associada com a agitação térmica das moléculas que constituem um corpo. Então, se um corpo ele tem várias moléculas na sua constituição, ok, elas vão vibrar. Em macroescala, para a gente aqui, ou seja, na nossa dimensão enquanto seres humanos, quando a gente observa esse corpo, a grandeza que vai estar associada a essa agitação é o que a gente chama de temperatura. Beleza? De maneira que, se eu aumento a minha temperatura, evidentemente eu vou aumentar a agitação das moléculas. E se eu aumento a agitação das moléculas, consequentemente eu vou aumentar a distância entre elas. Como assim, professor? Imagina então uma barra de ferro que você vai colocar uma vela aqui. Beleza? Uma vela. Uma vela, pessoal, aqui eu vou colocar para simbolizar como sendo uma fonte de calor. Como conseguinte, o que vai acontecer? Ó? Essa vela tem o fogo, esse fogo vai fazer com que haja um processo de transmissão de calor aqui, que não cabe agora no momento, mas esse processo de transmissão de calor vai fazer o seguinte, ó. As moléculas que constituem esse metal, eu vou colocar aqui, ó. Elas aqui, beleza? Isso aqui são átomos, moléculas e tal. O que vai acontecer? Elas vibram, porque elas têm uma determinada temperatura. Temperatura. E a temperatura, lembra, é a agitação. Então aqui, ó, vai haver um processo de calor. Esse processo de calor, esse calor vai aumentar a temperatura. Essa temperatura vai aumentar a agitação das moléculas, a agitação. E essa agitação vai fazer o quê? Vai fazer com que essas moléculas comecem a se distanciar, elas vão começar a vibrar com uma maior oscilação, por assim dizer. Então imagine que sejam duas moléculas que sejam ligadas por molas assim, ó. Então quando você coloca calor em uma ou em outra, elas vão começar a vibrar cada vez mais, com uma amplitude cada vez maior. Então elas vão começar a se distanciar cada vez mais, ó. Essa amplitude, ou esse distanciamento, ou esse estiramento, que no caso seria o distanciamento entre as moléculas que formam o átomo, vai fazer com que, em grande escala, todas elas comecem a se distanciar uma das outras. Então isso aqui, ó, vai produzir um distanciamento entre as moléculas. Distanciamento entre as moléculas. E esse distanciamento entre as moléculas fará com que esse corpo como um todo aumente as suas dimensões, beleza? Isso aqui é o que a gente chama de dilatação térmica. Dilatação térmica. Então voltando aqui, ó, o que é a dilatação térmica? É a contração ou a expansão das dimensões de um corpo devido ao aumento de temperatura. No caso, devido à variação de temperatura, porque esse aumento de temperatura é responsável pela expansão. Para que haja contração, é necessário haver uma diminuição da temperatura. De maneira que eu vou propor uma nova definição para esse conceito, que seria isso. O que seria dilatação térmica? É a contração ou expansão, ou a expansão das dimensões de um corpo, contração ou expansão das dimensões de um corpo, devido ao aumento ou à diminuição de temperatura.
Eu vou generalizar, devido à variação de temperatura. De maneira que, se a temperatura aumenta, ele se expande. Se a temperatura diminui, ele se contrai. Essa é a distinção. Então eu acredito, pessoal, que isso aqui é o suficiente para que você entenda a teoria. Qualquer questão de teoria que envolva isso aqui, você não erra. Então, só fazendo o caminhozinho aqui, ó. Uma fonte de calor, essa fonte de calor, lembra, é energia. Essa fonte de calor, que vai inserir energia no sistema, vai fazer com que haja um aumento na temperatura do sistema. Lembrando que temperatura é agitação. Essa agitação vai fazer com que as moléculas que constituem o átomo tenham um maior distanciamento entre si. Esse distanciamento em grande escala produz o que a gente chama de dilatação térmica. Beleza? E didaticamente a gente separa isso aqui em 3 tipos. Então a gente separa em tipos, ó. Mas isso só para estudo, né? A gente chama de dilatação. Dilatação linear. A dilatação linear vai ocorrer em objetos que parecem uma linha, por assim dizer. Por exemplo, quando as dimensões do corpo é maior que seu comprimento, tipo um fio de energia. Um fio de energia, por exemplo, entre um poste e outro, as dimensões dele são muito pequenas em relação ao comprimento. E o mais clássico, que sempre cai em prova, é trilhos de trem. Por quê? Porque esse estudo foi desenvolvido principalmente nessa época. Os primeiros cálculos que a gente tem, principalmente, envolvem cálculos envolvendo trilhos, porque o trilho ele é muito longo. Tipo assim, a largura dele é muito pequena, são alguns centímetros, mas o comprimento dele são alguns quilômetros. Né? Então, por isso que ele parece uma linha. É assim que a gente considera. Então, dilatação linear é como os elementos de uma linha. Na verdade, você desconsidera as outras dimensões, a não ser o comprimento, exceto o comprimento do corpo. E está aqui o exemplo, né? Fio de energia, trilho de trem, corda de violão, varal, etc. Qualquer questão que envolva isso aqui, você sabe que é um tipo de dilatação linear. Existe a outra, que é a chamada dilatação superficial, dilatação linear, ou superficial, dilatação superficial. E existe a dilatação volumétrica. Por fim, dilatação volumétrica. Então, se a dilatação linear a gente considera apenas uma linha, na dilatação superficial a gente considera uma superfície, professor, óbvio. E uma superfície nada mais é do que uma folha. Então, geralmente os objetos que são considerados umas folhas, ou placas, chapas, cerâmicas de parede, por isso que tem essa separaçãozinha na lajota, na parede, né, no chão. Aquelas fendas assim, ó, são chamadas fendas de dilatação, para que quando o objeto dilate, ele não quebre. Então ele pode crescer um pouquinho para cá e esse aqui um pouquinho para cá, e o reajunte faz esse papel de evitar com que eles quebrem, porque se eles fossem colocados tudo junto, iria quebrar. E a dilatação volumétrica, ela ocorre contendo todo o volume, né? Então aqui a gente considera todas as dimensões. Então o volume a gente considera todas as dimensões, Beleza? Então, ó, essa primeira aula bem curtinha, só para quê? Só para você entender. Dilatação térmica é um processo de contração e expansão das dimensões do corpo devido à variação de temperatura, que a gente generalizou, viu? Como é que isso ocorre? Uma fonte de calor vai introduzir energia. Então, ó, calor introduz energia. Essa energia aumenta a temperatura. Essa temperatura aumenta a agitação. Essa agitação aumenta a distância entre as moléculas. Essa distância entre as moléculas faz com que haja o prolongamento ou a variação nas dimensões de um corpo. Variação das dimensões. De maneira que, se eu aumento o calor, eu aumento a energia, aumento a temperatura, aumento a agitação, aumento a distância e aumento a variação. Então o corpo cresce. Se eu fizer o contrário, se eu diminuo o calor, eu diminuo a energia, eu diminuo a temperatura, eu diminuo a agitação, eu diminuo a distância entre as moléculas e eu diminuo a variação. E aqui então o corpo se contrai.
E se você aumenta, fazer o caminho inverso aqui, se você aumenta o calor, aumenta a energia, você aumenta a temperatura, você aumenta a agitação, você aumenta a distância, você aumenta a variação, aí o corpo se expande. Então, pessoal, com esse mapa conceitual de conceitos que eu acabei mostrando para vocês, e os tipos de dilatação que a gente vai estudar, na próxima aula a gente vai estudar cada uma desses tipos. Dilatação linear, dilatação superficial e dilatação volumétrica. De maneira que a gente vai se encontrar na semana que vem. Eu espero que você tenha entendido primeiramente o que se trata esse assunto. E aí a gente se vê na próxima aula, beleza? Grande abraço e tchau!